Este homem desperta ódios e paixões com a mesma desenvoltura. É um intelectual romântico, quixotesco e meio maldito. Poeta, ensaísta, dramaturgo e professor universitário, tem grandes admiradores, mas já brigou com quase todos os monstros sagrados da chamada inteligência brasileira. Em recente entrevista, girou sua metralhadora giratória e surpreendeu meio mundo falando sobre sexo grupal, tóxicos, adultério e homossexualismo. Seus inimigos o classificam de exibicionista, mas é chamado por muitos de o filósofo da sedução, pois várias de suas alunas se apaixonam por ele. Hoje, com você, para contar tudo, o professor Carlos Henrique Escobar. Professor Carlos Henrique Escobar, você dá sua palavra de que não conhece qualquer das perguntas que lhe serão feitas neste programa? Dou minha palavra. Muito bem. Daqui para frente, está valendo tudo. Prepare-se, professor. Convidamos para esta noite a atriz Maria Lúcia Frota, o jornalista e crítico Fausto Wolff e Lilian Garcia, do setor de pesquisa da TV Globo, que durante o programa farão algumas perguntas. Pergunta do psicanalista Chaim Katz. Será que você só admite dar atenção aos homens quando eles são seus discípulos? A resposta não é complicada. Ela, na verdade, ela tem um outro fundo. É que a questão do homem e da mulher não se situa nas minhas posições em torno de predileções pessoais. Não se trata disso. Se trata de que a questão homem e mulher é uma questão até de fundamentação histórica. A sociedade, ela é um projeto indiscutivelmente machista. Ela privilegia o corpo do guerreiro e o corpo do trabalhador. Isso já na polis grega, já nas propostas de Platão. Isso é muito materializado, é sofisticadamente realizado naquilo que Michel Foucault chama de biopoder. É evidente uma sociedade do homem, do macho, é falocentrista, é uma sociedade do Estado, e prova disso são os próprios documentos e narrativas históricas. O corpo da mulher é um corpo desprestigiado, a mulher nem direitos formais evidentes e claros ela tem, até recentemente não tinha carteira de trabalho, o homem era portador das suas identidades. Essa mulher é a primeira cobaia da história da medicina, é uma mulher injustiçada, o corpo dela está ligado ao corpo do louco, ao objeto artístico, está ligado ao animal. São determinados corpos que no corpo social são elos fracos, para usar uma expressão do Lenin, e vítimas exatamente do machismo, vítimas de uma agressão, vítimas de um esvaziamento. O meu posicionamento pela mulher não é um posicionamento apenas em cima desse tipo de injustiça, que, ao meu ver, é mais do que fundado, mas é também porque no corpo dela, no corpo dos animais, nos céus firmes, no corpo do louco, no corpo do objeto artístico, estão potenciais de velocidade e de transformação que são essenciais para o posicionamento filosófico e o posicionamento político. O meu respeito a elas é o respeito por um conjunto de ideias. Não se trata de uma mulher que eu vou utilizar, que eu vou sequestrar, que eu vou cercar, que eu vou tirar proveito, como é ela para o macho. E como talvez tenha se desprendido dessa entrevista também como um dos seus muitos equívocos. Não, o maior respeito pela mulher, mulher companheiras, animais companheiros, elementos companheiros, céu firme companheiros, loucos companheiros. Agora, a atriz Maria Lúcia Frota faz uma pergunta. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro a minha concordância com tudo que você falou, e até contradizendo mais ou menos a posição no programa. Eu tenho tantas perguntas para fazer que eu não sei por qual começar. A primeira seria a respeito dos animais. Eu também recolho animais abandonados na rua. Eu sou membro da Associação Protetora dos Animais.
E nós lidamos com um problema muito sério, que é o problema social do animal. Que é o animal saindo da posição de individual para coletivo. E isso realmente modifica todo o relacionamento afetivo que se possa ter com o animal. A eutanásia, no sentido grego da palavra, boa morte. Como é que você veria a eutanásia, Escobar? Eu acho a sua pergunta muito interessante, ela ajuda a colocação de determinadas ideias fundamentais, no que diz respeito, inclusive, a uma vida pessoal. E eu me lembro também que eu tenho que assistir a sua peça no Senac, Obrigado por Vocês Me Amarem, e é uma coisa que programada que eu não fiz até agora. Pois bem, os animais. Quando nas entrevistas, ou até nos meios de comunicação de massa, nós nos referimos aos animais, eu percebi um determinado efeito. Há um efeito de gozado, um efeito de típico, um efeito picaresco, qualquer coisa equivocada em relação aos animais, como se gostar dos animais, como se lutar por eles fosse uma espécie de perversão. Meu Deus, absolutamente isso. Eu lembro, por exemplo, uma figura filosófica hoje extremamente importante na renovação do pensamento e na colocação de possibilidades novas no sentido de transformação social, Nietzsche, por exemplo. Nietzsche, o seu último momento, saindo de um pequeno hotel em Turim e investindo contra um homem que agride um cavalo. Aquilo que eu consideraria, por exemplo, o maior pensador e o corpo mais corajoso, no sentido do amor, é um homem em defesa dos animais. Lembro-me também do final, por exemplo, do Zaratustra, o quarto livro do Zaratustra, quando Zaratustra pergunta pelos seus companheiros, né? E o que se aproxima de Zaratustra? Os pombos, né? E um leão que ele acaricia, mas Zaratustra quer encontrar aquelas dimensões, que são as dimensões do pensamento, porque não são as dimensões do conceito e da metodologia, é a dimensão de um certo delírio, de um certo amor, de uma grande afirmação pela vida, encontra imediatamente nos animais. Eu diria que os animais são o que sobra do pensamento rente ao chão e nos ares. E os homens, através da categoria do homem, do aparelho homem, de um projeto da história ocidental, do sujeito homem, é o grande aniquilador dessa espessura reflexão. Defender os animais, proteger os animais sob todas as formas, para mim, é condição básica de um efeito político e de um efeito de pensamento. O crítico Fausto me permita concluir a questão só. Você se referiu a uma eutanásia em relação aos pensamentos. Eu acho isso de uma surpreendente brutalidade. Não acho impossível nós convivermos com os animais. Acho até que esse viver com os animais, eu digo como proposta política, passa pelo viver com as mulheres, passa pelo viver com as crianças, com os velhos, viver com as artes enquanto liberdade, enquanto imaginação. Eu diria que a cidade, através do trânsito, das violências, de uma razão pretensiosa, e o homem enquanto sujeito de tudo, filho de Deus, portador de alma, todas essas brutais ficções, poderiam ser politicamente abolidos. Os animais têm que serem preservados, não matados, e eles poderiam estar aqui entre nós. Eles poderiam estar em todos os nossos objetos, não há quem negue alimento a eles. Essas economias políticas de matança dos animais, que atravessam o mundo, essas planificações de algumas pessoas no sentido de economização, me parece, são discursos de perversão e práticas de perversão. Pergunta do arquiteto e escritor Marcos de Vasconcelos. Professor Escobar, você é favorável, digamos, para aliviar tensões entre casados heterossexuais ou mesmo homossexuais que se processem com alguma frequência cenas de pugilato? Em cima dessa questão, me parece que a questão sexual, ela não se coloca e não pode ser colocado como um sedativo. Eu acho que a questão do desejo é uma questão extremamente complexa. E a questão sexual mais ainda, existem histórias dessa sexualidade, a história nova francesa discute essa sexualidade, se dá conta inclusive da artificialidade desse tipo de prática, se discute a categoria de desejo, que é uma categoria hoje insustentável como tal. Eu não vejo como dar uma resposta em termos de fuga ou de escapamento pela sexualidade. Acho que sim, a tensão entra, as dificuldades surgem,
A pergunta, me desculpa, hein? Desculpa a pessoa que fez, me desculpem todos vocês aqui, ela me parece superficial. Eu acho que não se pode sair por uma brutalidade para resolver uma tensão. Maria Lúcia Frota faz mais uma pergunta. Voltando ao problema da eutanásia, eu concordo também com o teu ponto de vista a respeito da brutalidade da morte. Inclusive é uma grande dificuldade você conviver com a morte. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, será que você não está confundindo um ponto de vista idealista com um ponto de vista objetivo? Como solucionar, vamos dizer, 100 animais que te jogam na porta diariamente? Como você dar espaço físico a esses animais? A morte não seria melhor do que o sofrimento desse enclausuramento a que você se referiu? Eu acho que a morte, sobre todos os aspectos, nunca é melhor do que a vida. E, sobretudo, a morte de formas de vida imediatamente indefesas face à brutalidade do homem. O homem armado, o homem vivendo a ficção de sujeito, de que será salvo, de que é dono das coisas e da vida. Perceba o potencial de brutalidade que isso significa. Eu não vejo nenhuma impossibilidade, mesmo ao nível do discurso desse homem, quer dizer, um discurso econômico, político, usar os animais, massacrar os animais nos matadouros, envenenar cães, a perseguição aos gatos através de certas metáforas que as religiões passam, gato identificado com isso, com aquilo, todo esse imaginário brutal, todo esse massacre, essa sangreira dos animais no alto e no chão. Eu não vejo nenhuma impossibilidade de se conviver com esses animais. Mas isso só será possível, isso só é possível se eu me subverter. Me subverter por aquilo que as filosofias, por aquilo que as ciências, por aquilo que as economias políticas, ou ciências humanas e sociais consideram fundamental. Subverter exatamente esse fundamental. Se o aparelho humano é a coisa fundamental a ser combatida, porque é ele que passa essa extinção e essa agressividade contra a vida. As aves não criam problema. Quando se procura aniquilá-las em face de razões econômicas políticas, plantação, sujeira da cidade, são na verdade aspectos secundários que têm outras fórmulas. Acho impossível defender a morte, e não é o que você está fazendo. Sobretudo, a morte dos animais me parece muito com a eventual morte das mulheres, a eventual morte das crianças. É muito parecido com isso, não vejo grandes distâncias. O esvaziamento das artes por uma outra experiência, da sublimação, das viagens espaciais, por exemplo. Tudo que ameaça, isso é potencialmente possível. Eu acho que nós, como futuro e como presença, dependemos demais da preservação e da permanência dos animais. Este programa está chegando ao fim. O advogado do diabo agradece a presença em nossos estúdios da atriz Maria Lúcia Frota, do jornalista Fausto Wolff e da pesquisadora Lilian Garcia. Boa noite, professor Escobar. Muito obrigado. CYB 510, Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa. A seguir, Jornal das 10. Logo depois, 1987. Egberto Gismonti é o convidado de hoje no Eu Sou o Show. Amanhã, exposições de livros alemães, que está percorrendo todo o Brasil, em Repórteres. Amanhã, às 9h30 da noite.